Boa noite, tudo bem? Vamos falar sobre sistema de microgeração fotovoltaica para residências conectadas à rede. Temos, temos o Gustavo, eu, Pedro Pinheiro, e o Vitor Luan, estudantes de engenharia. A introdução com a crescente demanda de fontes de energia sustentáveis e o impulsionamento e o avanço tecnológico para geração e distribuição, o contexto de microgeração fotovoltaica. Tem alternativa viável nas residências, permitindo a redução de custos energéticos e diminuir impactos ambientais. A adoção do sistema no Brasil tem crescimento significativo com a regulamentação ANEEL e incentivos também do governo. Além disso, o sistema solar contribui também, né, o sistema de microgeração, de geração, a sustentabilidade que produz menos emissão de gases poluentes, produz a nossa eficiência energética. O projeto visa analisar também o sistema fotovoltaico residencial que se conecta à rede. O objetivo do projeto é dimensionar o sistema fotovoltaico residencial. O objetivo é avaliar também o consumo, dimensionar os componentes e analisar a viabilidade, os benefícios econômicos, ambientais e energéticos. O objetivo é dimensionar o sistema fotovoltaico residencial conectado à rede elétrica. E as considerações de aspecto técnico, econômico e ambiental. Avaliar o consumo de energia, o consumo energético na classe residencial, dimensionando os componentes, identificar os benefícios econômicos e fazer toda a viabilidade, investimento e verificar a legislação. A metodologia o estudo de normas técnicas da ABNT, a coleta de dados, que é o estudo, no caso, que realiza as ferramentas da engenharia, que dimensiona o sistema elétrico. A simulação dos cálculos, o uso do software, sistema fotovoltaico, que tem os cálculos baseados em equações, potência, tensão e corrente. A metodologia enfoque é o sistema de dimensionamento fotovoltaico, on-grid, para a classe B. Opa, boa noite, pessoal. Vou passar um pouquinho sobre os componentes do nosso sistema. Vamos lá, a gente conta com os painéis fotovoltaicos, tá? No nosso projeto, a gente calculou entre 5 a 6 painéis, cada um com potência 330 watts, né? Que é o mais usado hoje nos sistemas de início, né? E tem uma eficiência entre 19% a 22%, tá bom? E as principais marcas é Canadian, Trina e Ginkgo, né? A gente utilizou da Trina, que tinha um ótimo custo-benefício, né? Tá bom? Outra parte também muito importante, né? Que é o inversor, né? On-grid, que ele converte energia contínua em energia alternada, tá bom? A gente utilizou um da SKG, tá bom? Que tem um ótimo custo-benefício também, né? E ele já se você for fazer um upgrade, já é muito benéfico, né? Então, esse daí que a gente escolheu. Os principais componentes que a gente vai utilizar é caixa de junção, né? Quadro de distribuição, fiação elétrica de 35 milímetros, né? Varia conforme o dimensionamento dos cabos. E proteção, como disjuntores, porta-fusíveis, né? Esses quesitos mesmo. E DPS também, tá bom? E pode passar, por favor. Tá bom, aqui a gente tem um pouquinho, né? Que como é a montagem, né, de forma resumida aí, né? O diagrama. Os painéis ficam na parte superior do sol, né? Tem onde você vai pegar mais sol, né? Tem que ser visto também do lado da casa, né? Se é norte, sul, oeste, leste, tá bom? E aí nele a gente faz a ligação no inversor, né? Passa pelo quadro de distribuição e dele vai ser ligado no sistema elétrico, que é um grid, né? E aí ele trabalha junto, né? Em caso de queda de energia, ele tem um sistema de proteção para não dar retorno na rede elétrica, né? Convencional, e aí ele já desabilita e protege, né? E quanto a isso, né, tem os DPS difusíveis também, né? Isso que é o sistema, né? E a gente trabalha
tanto como do fluxo bidirecional de energia, né? Então seria esquisito. Pode passar também. Aí o dimensionamento do inversor, né? Como eu tinha comentado, é um K-Star KSG 5WDM. E suas principais características é o quê? A sua taxa de operação mínima, que a gente fiscalizou, né? Que é 380 watts, e a taxa de tensão MPP, ele vai de 100 a 490 watts, ou seja, ele já supre o suficiente que a gente vai necessitar até a mais do que se for ver, né? Ele trabalha aí, corrente máxima dele 13 amperes, né? Então, o inversor assim já custo-benefício. Pode passar. E aqui também é um gráfico que a gente montou, que é o IRS, ou seja, a irradiação solar da região que foi feito, né? Ou seja, a cidade de São Paulo, município de Guarulhos, né? E os meses que mais tem radiação é janeiro e, consequentemente, vai diminuindo, né? Tá bom? E aquilo varia conforme o tempo, né? A localização, principalmente, né? Tá bom? Isso é o principal adendo aí, né? Outra questão que a gente calculou aqui é o que? O consumo mensal do projeto, né? Para o sistema monofásico, que a gente gerou 156 kWh. Então, ou seja, é um consumo muito mínimo, né? De pico. Então, praticamente, um sistema bem curto, assim. Tá bom? A potência que a gente calculou de pico, ou seja, o máximo que a gente vai ter, é de 1.374,91 watts, né? Ou seja, 5 módulos de 330 já supre certinho isso. Tá bom? Pode ir pro próximo. Boa noite a todos. Agora eu vou falar sobre o arranjo, né, fotovoltaico. Primeiramente, a gente fez o cálculo, né, conforme o Gustavo falou, da determinação necessária do consumo, né? Pega as contas durante o ano, né, e faz o valor ali, calcula a média. Depois a gente faz as seleções do módulo. De novo, como o Gustavo comentou, ele passou o modelo para vocês, foram 5 módulos de 330 watts, totalizando em 1,65 kW por potência, né? Segundo também, vamos para configuração de arranjo, né? Definição de posição, norte, sul, leste, oeste, essa posição em questão do sol, né? Para radiação melhor. E depois, né, a área instalada, né, a medida necessária, né, lá do telhado para as placas solares. Agora vamos falar sobre proteção, né, do sistema. Primeiro da parte contínua, né, que tem o dispositivo de proteção. Nós temos fusível e disjuntor para corrente contínua e dispositivo contra surtos, DPS. Na parte do lado de corrente alternada, né, a gente também tem os disjuntores, né, de corrente alternada, os DPS, dispositivo contra surto, e também os DRs, né. Depois também temos o dimensionamento dos fusíveis, proteção, né, dos módulos contra a corrente reversa, sendo dimensionados, né, todas as características dos sistemas, né, de acordo com a norma NBR 5410. Aqui seriam as conclusões e benefícios, né, do nosso sistema, que nem o Gustavo comentou, por ser um projeto pequeno, né, então ele está com 234,13, né, quilowatts por mês, nessa área aí de mais ou menos aí 12 metros quadrados, 11,5, e 1,65 quilowatts por potência. Pode ir para o próximo. Agradecemos a todos aí por ter assistido nossa apresentação. E se quiser, é só seguir o link aí do nosso projeto para mais especificações. Valeu, pessoal. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Valeu.